Eu posso falar? Posso falar? Meu filho, dá um tempinho aí, viu? Vento norte, professor. Vento norte, tradutor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Arimateia Tito. O nosso jornal hoje receberá um entrevistado honorável, o Dr. Joaquim Lucas, que contará um pouquinho da sua história para nós os barrenses. E hoje estaremos com o senhor, batendo esse bate-papozinho, né? Que maravilhoso, que vai deixar o senhor super à vontade. Queremos saber algumas curiosidades, relatar algumas perguntas também para o senhor, para tirar algumas curiosidades da nossa sociedade, certo? Certo. E, primeiramente, queremos saber qual o seu nome completo. Joaquim Lucas Furtado. Ok, que maravilha! Gostaríamos de saber também quais foram as suas profissões, quais foram as áreas que o senhor atuou dentro da nossa cidade de Barras. Olha, na cidade de Barras, eu fui diretor do Gervásio Costa, que ninguém queria à época, porque na época do Dr. Alberto Silva, Gervásio Costa não tinha gratificação. Aí quando comentaram para mim, eu digo, pô, eu aceito. E fui. Aceitou o desafio. E ganhei muito mais do que gratificação. Ganhei amigos, ganhei pessoas que até hoje convivem comigo, viu? Depois, isso se tratando de Barras, né? Eu, desde pequeno, eu tinha um sonho. Eu via o meu pai falar e dizer, enquanto Barras não progredir, não se tornar uma cidade autossuficiente, ela não vai a lugar nenhum. E eu me lembro, papai, o que é autossuficiente? É aquele que se abastece, é aquele que vive sua vida própria. Aí deu o exemplo, produzir alimentos, ter o que botar na mesa na hora das refeições, meu filho, ser autossuficiente. Aí eu digo, e o que a gente faz para ser autossuficiente? Ele diz, estuda. Se transforma num engenheiro agrônomo. E eu passei até aqui na cabeça. Eu quero ser engenheiro agrônomo para produzir alimentos, para ajudar o pessoal do interior, que é quem traz tudo para a cidade. O nosso estudo nos leva em lugares incríveis. Incríveis, né? Aí o tempo foi passando e eu fui para o exame de admissão. Nesse tempo, Barras só tinha 30 vagas e era preciso exame de admissão, uma espécie de vestibular, para concorrer aquelas 30 vagas. Aquelas 30 vagas eram divididas com Miguel Alves, Nossa Senhora do Remédio, Porto, Batalha, para os outros lugares. Aí o meu pai disse o seguinte, você vai para Campo Maior, porque lá são 90
vagas de manhã, de tarde e de noite. Eu fui para Campo Maior, né? Fiz o ginásio em Campo Maior. Depois eu fui para Teresina, comecei o segundo grau, que era o científico, em Teresina. Aí o papai me chamou: meu filho, eu não estou podendo te sustentar. Vem para cá, volta para nos ajudar. E eu vim para cá. Quando cheguei aqui, a minha mãe era muito perfeccionista. Ela disse: você não vai ficar aqui não. Se você ficar aqui sem fazer nada, sua profissão vai ser cachaceiro. Né? Você vai embora. E então eu fui para Brasília. Cheguei em Brasília, a vida foi difícil. Eu então tinha uns parentes no Rio de Janeiro, eu vou para o Rio. Fui para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, para o bom colégio, tinha que ter uma seleção. E eu me inscrevi para um colégio chamado Pedro II. Pedro II ainda hoje é o primeiro colégio do Rio de Janeiro. E o meu professor de português se chamava Alceu do Amoroso Lima, era um escritor. Ele então, nesse processo seletivo, ele botou o tema, o que hoje está voltando, através do Enem, do ProUni, né? Muitos programas, Cada né? escola que se abre é uma cadeia que se fecha. Aí diz, cadeia no sentido de prisão e cadeia no sentido de elo. E aquilo me chamou a atenção. Eu então tirei uma nota e ganhei uma das vagas, né? Parabéns. Terminei no colégio Pedro II. Eu disse, eu vou para Brasília, que Brasília agora está começando. Todo começo é mais fácil. Me mandei para Brasília. Cheguei em Brasília, eu saí correndo através desses cursinhos que preparavam para vestibular. E depois de caminhar através do cursinho, eu encontrei um chamado Previsão. Aí eu fui para o diretor: professor, me arranja uma vaga para eu estudar vestibular. Você vem da onde? Piauí. Se eu for dar vaga para todo piauiense que vier, meu filho, eu estou lascado. E ali me arrasou, viu? Mas quando eu vou sair, a esposa dele diz: vem cá, você quer estudar? Eu quero. Vamos fazer o seguinte, você vai trazer um short ou calção, depois da aula, se ajuda a limpar a sala de aula. E assim foi feito, né? Eu estudei em Previsão e parti para o vestibular. No vestibular, concorridíssimo, porque eu não queria qualquer coisa, eu queria uma coisa bem seletiva, uma coisa que chamasse a atenção.
Aí me disseram, rapaz, chama a atenção aí, é psicologia, que vieram da Europa os instrutores para botar um curso aqui em Brasília. Mas isso é muita pretensão tua, querer ser psicólogo. Psicólogo. Mas eu vou tentar, tentei, passei. Pensou? Eu sou da primeira turma de psicologia de Brasília. Outubro agora faz 50 anos a nossa turma. E depois que eu entrei para uma faculdade, foi um passeio. Né? Foi como bater-se um pênalti, o goleiro para um lado da bola para o outro. Né? Então, eu já não corria mais atrás de emprego, eu corria atrás de concursos. Concurso. Aí eu adiei o sonho do meu pai. Meu pai queria que eu estudasse para produzir alimentos. E aí, em conversa com ele, ele disse, você procurou uma carreira, que é uma carreira para atender só gente rica, filho de papai, porque quem é que tem dinheiro para pagar para um psicólogo? Ele ficar escutando e a pessoa, não, mas vai dar certo. Aí eu entrei para o SSR, Serviço Social Rural. Serviço Social Rural me acordou de novo a produção de alimentos. Então, entre idas e vindas, o senhor acabou se encontrando no caminho Com eles. e acertando. Aí o SSR mudou ainda Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário. Eu disse, bom, produção de alimentos através do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário. Aí do INDA passou-se para a INCRA, esse que até hoje existe. E eu, então, fiz o concurso para o INCRA, eram 2 vagas. Em primeiro lugar, passou um rapaz que é meu colega hoje, Augusto César Anderson Barroso, São Paulo. Passou em primeiro lugar e eu passei em segundo. Parabéns. Aí, no INCRA, nós começamos no Serviço de Aperfeiçoamento, Recrutamento, Seleção. Dentro de pouco tempo, eu estava comandando esse serviço. Aí foi criado o Departamento de Conflitos e Tensões Sociais. Olha de novo eu entrando na jogada. Mediar conflitos entre trabalhadores rurais e latifundiários. Entendeu? Eu fui para o Departamento de Conflitos e Tensões Sociais. Daí eu fui convidado para vir para Teresina, para ser superintendente do INCRA. Fui superintendente do INCRA, começamos a desapropriar terras no INCRA e fizemos de Barras a capital da reforma agrária. Entendeu? Trabalhadores com terra para plantar, com estrada, com energia, com habitação, com água, com tudo. Entendeu? A essas alturas,
eu já tinha os psicólogos que estavam comigo, já me empurravam, vai em frente, vai em frente. E eu fui realmente fazer com que os projetos se preparassem para produzir. Veja como o mundo dá muitas voltas, né? E, sem menos esperar, aqui em Barra teve uma briga política. Os chefes políticos não se entendiam. Cada um queria ser prefeito. E aí, o cabeludo me chamou para mediar o conflito. Eu acho que eu fiz com tanta força que terminei sendo convidado, né? Aí eu fui eleito prefeito de Barras. Onde a sua história exatamente começa em Barras, né? Em Barras. E o senhor foi o prefeito, né? E depois, logo em seguida, começou a sua história Isso, com o IB, né? com isso. Qual a sua relação com a nossa escola, Olha, o IB? com o IB, é interessante lhe dizer. O IB é talvez um trauma que eu tive de não saber onde estudar, o que estudar, porque não tinha condições. Imagine você, o IB, o ginásio Nossa Senhora da Conceição, ele só tinha 30 vagas por ano. Os jovens que estavam no interior se alfabetizavam e abandonavam, iam por causa da enxada, porque não tinham condições para ir para a capital, nem para lugar nenhum. E aquilo me marcou de novo. Eu digo, eu tenho que fazer qualquer coisa e para dar oportunidade para esses tive jovens. tive a felicidade de ir a um encontro com o ministro da Educação, chamado Darcy Ribeiro, um gaúcho. Darcy Ribeiro, ele era tão fanático por ensino, por educação, que ele criou um programa chamado EJA, Educação de Jovens e Adultos. Esse mesmo projeto, que até hoje eu estou sendo condenado, porque ele chegou e disse: você quer estender o ensino para adultos e para jovem adulto na sua terra? Quero. E quanto é que você quer? Eu digo, o que o senhor puder me dar. Me deu cursos que preencheu a lacuna de quase todo o município de Barra. O EJA, que ainda hoje é. Mas era um programa do governo federal. Eu não tinha condições de fazer concurso, porque se de repente o Ministério acabasse com o programa, ia ficar muita gente desempregada, outros sem estudar. Então, eu, depois que vi tanto aluno terminar o curso através do EJA, eu digo, eu preciso encontrar outra maneira de levar esse pessoal para o vestibular. O senhor viu uma oportunidade, Foi. né? Aí encontrei um anjo que me ajudou. Aliás, só um anjo não, mas eu vou dizer o primeiro anjo. Professora Léa Pugé.
professora Léa tinha vindo do Pará a morar aqui, era pedagoga. Professora, você vai trabalhar comigo. Em que? Eu digo, você vai dirigir a Secretaria de Educação. Ela topou. Ela topou e nós éramos um confidente. Ela dizia, Joaquim, o que a gente faz? Os jovens estão desmotivados. O que a gente faz? Fazer uma coisa que chame a atenção dele. Dona Vera, vamos a Brasília. Fomos a Brasília. Chegamos lá, a gente veio fazer o que em Brasília? Eu digo, nós vimos conhecer o Colégio Marista, viu? O Colégio Dom Bosco, o Colégio Militar e o Elefante Branco, os principais colégios de Brasília. E ela, mas só conhecer para quê? Eu digo, para tirar o DNA deles e criar o IB. E o IB foi criado, trazendo-se modelos. A disciplina do IB, disciplina do colégio militar. Viu? A criatividade, colégio Dom Bosco. Colégio regido pelos bispos, por aquele pessoal. Então, eu digo, Dona Léa, vai ser diferente. Foi tanta gente querendo ser professor do IBA. Não, para ser professor do IBA tem que passar pelo crivo. Aí veio professora Osmália Lira, viu? Professora Zé Mesquita, professora Assis Mesquita, professora Terezinha Mesquita, professora Tialvina, viu? Seleção da pesada mesmo. Aí Dona Léa disse, mas será que você vai... Dona Léa, eu posso não botar uma pedra de calçamento na barra, mas o IB vai ser colégio de primeiro mundo. É, até hoje, né? E aí, quando eu me espantei, eu digo, vixe, gente, eu criei aquilo que eu tanto condenava, que era querer entrar num colégio de repente. E o IB precisa fazer teste. Vinham de outros municípios para cá e não passavam. Mas, em compensação, eu notei que a autoestima dos estudantes do IB, eles, pobre do Gervásio Costa, sabe de pancada. Eles, qualquer coisa que tinha despassado pelo Gervásio Costa. Olha o peso da camisa. A gente vê que é uma longa história muito linda. É. O senhor buscou em uma oportunidade que o senhor não teve para oferecer para outros jovens, mostrando o melhor, realizando o melhor. Aí você vê o seguinte, no IB, o lanche era bolacha de água e sal com que suco. Eu disse, isso aí não. Colégio primeiro mundo não pode ser aí. Aí a gente tirava das outras áreas para o IB almoçar, jantar e ter a merenda. Uma qualidade, né? Eu digo, eu não quero que ninguém chegue aqui no IB dizendo que está com fome. Aí partir para outro projeto mais avançado. Fardamento. Que é todo mundo fardado, cada farda diferente, para você sentir autoestima. E assim nós fomos preparando o IB, viu? E o que traz como lembrança para o senhor
todas essas situações que o senhor vivenciou. E hoje a gente vê que a realidade é uma outra, né? O senhor trouxe isso para esses jovens, para esses alunos, não só para eles, mas como para quem vive dentro da escola, como professores, pessoas da cantina, Olha, todas as áreas. Olha, o IB não tinha pedagogos a não ser a professora Léa. Eu digo, eu vou buscar um curso de pedagogia. Não sei se não funciona dentro do IB. Pedagogo. Através de um convênio com a UESP, eu pagava um curso de pedagogia só para os professores de Barras. Entendeu? Depois, eu vi que nós precisávamos da internet, da informática. E, de novo, eu aventurei, porque quando eu chegava no IB, eu dizia, Dona Léa, um colégio tão avançado, e a gente aqui com cachaçinha. Você viu falar no cachaçinha? Não? Cachaçinha não. Cachaçinha minhoca, álcool. Ah, sim. A professora que tirava as apostilas, no final ela já estava bêbada por causa do álcool. Eu vivenciei um pouco esse tempo. Eu digo, eu vou atrás. E fui a Manaus, porque os computadores e impressoras eram feitos nos Estados Unidos e montados em Manaus. Aí fui. Aí montei laboratório de informática, de manhã, de tarde, de noite. Prioritário, híbrido. Eu cheguei a fazer essa discriminação, mas é que o IB já estava num estado tão avançado que para se entrar no IB, os pais tinham que entrar numa fila às 10 horas da noite para poder pegar uma vaga. Né? E daí nós fomos avançando e foi despertando, chamando a atenção da própria Secretaria Estadual de Educação, que antes eles vinham para Barras para orientar, para ensinar, depois passaram a vir para Barras para uma parceria conosco. Então, essa é a história, viu? Na verdade, a minha maior obra em Barras, a maior obra, foi a educação, o legado. E isso mostra vocês hoje avançando com coisas tecnológicas e os outros não estão nem aí ligados. A gente vê que houve uma grande mudança, né? É. E o que o senhor poderia dizer em especial que diferencia o antigo IB para o novo Arimateia Tito? Não tem. Do Arimateia, não. Mas dos outros, eu não posso dizer. Foram muitas mudanças, mas foram mudanças que trouxeram melhorias, né, para todos. Primeiro é que, depois do IB, como o IB tinha uma cláusula de professor para o IB, só aqueles que trouxeram um currículo muito bom e passar em teste. Aí, para acabar com tudo isso, era só extinguir o IB. Extinguido, chamado seu Sistema de Ensino Unificado. Surgiu o seu. Enterraram o IB. Mas eu acho que o IB ele é espírita, porque ele não morreu, mas só o Arimateia Tito pegou o espírito do IB. Vocês
sempre estarão na frente. Acredite que eu lhe digo isso. Vocês sempre estarão na frente. Vocês sempre ousarão. Mas eu, dentro do meu sonho, tinha também algumas coisas, como, por exemplo, se eu posso exigir do IB, eu posso exigir de outros setores. Os servidores de Barras, além de não ganharem o salário mínimo, não são motivados. E eu vou motivar. Aí sugeri a criação do sindicato dos funcionários municipais de Barras. Esse sindicato aí. Primeira presidente foi Ivaldo com a Socorrinha Cavalcante, sindicato. Aí depois eu tentei implantar no IB a UB, União Barrense de Estudantes Secundários. É o que fortalece uma escola. É uma associação. É uma junção onde os alunos possam ousar, criticar, cobrar e aplaudir. É o que vocês fazem. Eu, quando entrei lá, a última vez que eu entrei, eu vi a união de vocês, as técnicas de vocês. Eu digo, parece que eu estou vendo o IB. Viu? Então, a verdade é que o IB marcou Barras, não foi só eu, não. O IB marcou Barras e marcou parte do Piauí. Marcou uma história. Viu? Você vê o seguinte, os egressos do IB hoje são professores do Animabel Tito, são professores de outras unidades, professores de faculdades. Eu mesmo, eu tenho 3 filhos que são oriundos do IB. Um é advogado, a outra psicóloga e o outro biomédico, viu? Quer dizer, quantos formados não existe que vieram do IB? Verdade. O senhor conseguiu trazer a oportunidade de realização de sonhos de muitas pessoas, de muitos jovens. E qual é o seu sonho? Tem muitos. É o que nos motiva, né? Todos os dias vivermos são os nossos sonhos. Olha, eu tenho tantos sonhos. Quando eu sei chegar, que a moça me chamou, eu estava na minha página que eu tenho no Face, são 5.000 seguidores, né? 5.000. Hoje, através do Face, eu pesquiso tudo o que existe de inovação tecnológica e atendo paciente através da online. O certo é que eu acho que o meu fogo é como fogo de montura, aquele fogo que fica queimando por baixo, sem querer se apagar, sabe? Então eu confesso para você, só existe hoje uma oportunidade de eu criar o segmento do IB que eu tinha em mente. Era o IESP, Instituto de Ensino Superior de Barras, e onde do IB os melhores já passassem direto
sem vestibular. Mas o que ocorre é o seguinte, nós temos mais ou menos 23 mil pensamentos por dia. Chegam só descarregando os pensamentos e deixando para você cuidar. Tem hora que você não sabe nem onde é que vai mexer. Não é? Então, ideias, eu acho que eu sempre terei, mas ideia custa caro. É preciso que você receba uma corrente de alguém. Hoje eu escrevi no Face, professor, contando que no meu tempo eu assisti um filme chamado E.T. Quem foi que viu aí? Extraterrestre. Um dedo desse tamanho. Ele se comunicava com o humano através da energia de um passando para o outro. Aí diz, mas isso é só fantasia. Não. É inteligência artificial. Nós estamos aprendendo a usar a energia. Sem a energia, você vê o seguinte, o cérebro consome 75% da energia que o corpo fabrica. Só essa parte aqui. Então, aí já é energia, né? E são essas coisas que nos chamam a atenção. Eu digo sempre para meu filho, eu tenho um filho que é escravo do celular. Pode estar conversando, a gente aí você viu o que fulano disse? Não, o que foi, pai? O celular não deixa. O celular já fascinou o livro, o jornal, a apostila, o CD, o pendrive, já destruiu Ele tudo ocupou, isso. né, todo Mas o ele espaço. agora encontrou uma coisa que está destruindo com ele. Viu? Que é a Alexa. A Alexa é só uma secretariazinha da inteligência artificial. Tem que se crescer. O ensino mudou tão radicalmente que hoje quem não processar o aprender fazendo fica em desvantagem. Hoje nós não queremos mais só decorar o que está no quadro negro. Não. Hoje nós queremos mais ver. É o projeto São Tomé. Só acredita vendo. Vendo. E eu digo para você o seguinte, tem algumas coisas que talvez hoje só vocês usem. Um quadro informativo. No IB, a gente se preocupava em que cada um fizesse uma poesia, fizesse uma coisa, criasse e botasse. Então, o professor do Santinho também, ele tinha aquela espécie de jornal. Ajuda muito. E eu vou lhe explicar o que ajuda. O que é que derruba hoje o estudante que quer passar numa faculdade? É a redação. Como ele vai ter boa redação se ele não pratica na escola? Por que eu não tenho dificuldade
para escrever, para descrever, para discernir, dissertar, porque todo dia aqui veio uns professores, quando foi para criar uma Tiozoninha, professores do Rio de Janeiro. Professora Socorro Frazão e uma outra professora Teles, que ensinaram a dona Jesus Rocha, que você viu falar, a professora Rosinha, que foi minha professora. Todo dia, quando a gente entrava em sala de aula, ela vinha com um cavalete, e no cavalete uma estampa, uma figura. Ela dizia: agora pega o seu caderno, o seu lápis, sua borracha e descreva o que você está vendo. Aí a gente começava. O quadro que eu vejo representa uma galinha ciscando. Aí eu ia mostrando, criando, desenvolvendo. Eu não entendo por que hoje, que a gente está com a tecnologia, que não precisa mais do cavalete, mas que precisa de um telão para dizer: descreva, fale sobre isto aí. E aí existe a desinibição, entendeu? São essas coisas assim, você me perguntou do meu sonho, que eu desejo, embora eu sonhe, mas que alguém realize. Verdade. Essa é a verdade, porque do preço maior vocês irão encontrar pela vida. Hoje já não é mais o suficiente um anel no dedo, um diploma, se formar. Não. A desigualdade está tão grande que eu me pergunto: quanto ganha um gari? Salário mínimo, R$1.300. Quanto ganha um professor em sala de aula? Pouco mais que o salário mínimo. Então é preciso avançar, é preciso crer. Porque não adianta, se você não reconhecer o esforço, se você não motivar, adianta. Verdade. E para finalizarmos nossa entrevista maravilhosa com o senhor, Eu agradecemos. acho que eu falei demais. Falou tudo que era necessário e muito importante para que todos entendessem a sua história. Nós agradecemos demais a sua presença, o tempo que o senhor nos proporcionou para estarmos aqui. E eu gostaria de pedir para que o senhor dirigisse a câmera para todos os que estão ouvindo agora, deixasse uma palavra que define a sua vida em todos os sentidos, que mudou, o que marcou a sua vida em apenas uma palavra. Olha, o que marcou a minha vida foi o acreditar, o querer. Foi isso. Muito obrigado. O acreditar, a fé, o querer, é o que muda nossas vidas. E agradecemos demais a sua presença. Deus Não, mas abençoe. peraí, não vai embora não. Minha mulher... E aí, gostou da entrevista? Tem muito mais. Vai lá, se inscreve, aperta o sininho para receber notificações e curta bastante, porque a gente tem muito mais para vocês. Um grande beijo e até mais.